Avançando para a segunda-feira, nós temos um tema chamado a consagração dos primogênitos. Alguém fez uma observação interessante que eu mencionei o temor de uma casa onde estaria o pai que era primogênito, o filho que era primogênito, a mulher que era a filha mais velha também. Alguém disse, mas o assunto dos primogênitos era só para os homens. Eu não disse que era para as mulheres, eu só disse que havia uma preocupação, uma atenção sobre todos. A mãe pelos filhos. Elas não temiam por sua vida, mas temiam pela vida do marido, se ele fosse um primogênito, pela vida do filho. Então havia um temor sobre todos. E aqui esta lição deixa claramente que Deus separou todo o primogênito. E é interessante, quando Moisés, vamos recordar esse texto aqui, capítulo 4, produção, coloca aí por favor, Êxodo 4, 22 e 23. Diz assim, dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Desde o início, Moisés disse, se você, Faraó, não permitir, se você endurecer o seu coração, nós já vimos esse texto, o significado dele, o teu primogênito vai morrer, porque Israel é o meu primogênito. Você está maltratando o meu primogênito, o seu primogênito será maltratado. E aqui, então, neste contexto, Deus propõe a consagração de todo o primogênito. Os animais deveriam ser oferecidos em sacrifício e os filhos primogênitos deveriam ser resgatados pelo sacrifício de um animal. Então, esse é um aspecto muito forte. Posteriormente, os primogênitos foram substituídos, representados pela tribo de Levi, consagrada para o sacerdócio. Mas neste momento do Êxodo, Deus estabelece esta prática. E aqui diz que um princípio por trás desta instrução é de que tudo pertence a Deus. E ao reconhecermos que Ele é o nosso Criador e é o dono de tudo, conforme textos de Salmo 24:1, Ageu 2:8, isso levava e apontava para os primogênitos dos israelitas, que eram as primícias da família. Um sinal de consagração. Olha que significado bonito. Um sinal de total consagração ao Senhor e da compreensão de que tudo que eles eram e possuíam pertencia ao Senhor, e essa compreensão pode ser nossa também. Além disso, encontramos também aqui a ideia, no assunto dos primogênitos, de redenção e salvação. Os filhos primogênitos foram poupados da morte porque foram cobertos pelo sangue. E agora, depois de redimidos da morte, assim, todos estavam debaixo do sangue de Cristo. E Deus diz, olha, todo primogênito é meu, eu os poupei, eu os salvei, eu não permiti que o anjo da destruição chegasse até eles. Então, consagrem este primogênito a mim, reconheçam a salvação, reconheçam a redenção, reconheçam a libertação. Que significado lindo! E Deus apresenta ainda toda a regulamentação, não de qualquer maneira, não de qualquer jeito, havia toda uma cerimônia acerca disso. Irmãos, as coisas do Senhor não devem ser engessadas em formalismo, mas elas têm que obedecer uma ordem, têm que obedecer por reverência. Eu tenho me preocupado muito ao ver que hoje está se perdendo cada vez mais o senso da reverência, da nossa presença no templo, da nossa presença em nossas congregações. E quero fazer um destaque final aqui do capítulo 13, que trata desta consagração dos primogênitos, que vai até do verso 1 ao verso 16, 4 vezes aqui nesse capítulo, nessa parte, versos 3, 9, 14 e 16, Deus utiliza a expressão porque com mão forte eu os tirei do Egito. A aplicação que eu faço aqui, irmãos, vem de Isaías 59:1, que nos diz que a mão do Senhor não está encolhida, para que possa salvar, nem o seu ouvido surdo. Irmãos, o mesmo Deus que com mão forte, com mão poderosa, de maneira sobrenatural, tirou o povo de Israel do Egito, este é o Deus que acompanha o seu povo nos dias de hoje, na nossa caminhada. Você está precisando de uma demonstração da mão forte do Senhor na sua vida? Busque ao Senhor, consagre-se a Ele e espere no Senhor a manifestação da sua mão forte, do livramento que você está buscando. E se o agir de Deus não conduzir por esse caminho que você pede, espera e deseja,
continue buscando o Senhor, continue esperando no Senhor, para que a sua vontade se manifeste de maneira clara, de maneira visível e compreensível. E desta maneira, exaltando a mão forte do Senhor do passado e do presente, nós pomos um ponto final na lição da segunda-feira.